continua ouvindo a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Estarei lendo agora o capítulo 6, a partir do versículo 10, cujo título diz assim: A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então está aqui o final da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele foi um homem perseguidor dos cristãos. Ele mandava matar, ele mandava prender, ele perseguia com veemência, porque ele era cumpridor da lei. Paulo seguia com toda sinceridade a lei, mas ele não conhecia a graça de Jesus Cristo. Quando ele teve uma experiência com Cristo, onde ele estava a caminho de Damasco para matar e prender os cristãos, ele teve um encontro com Jesus através de uma visão, e neste momento o Senhor Jesus Cristo falou para o apóstolo Paulo que duro seria para ele continuar, eu vou dizer assim com as minhas palavras, negando Jesus Cristo e perseguindo os cristãos. Porque o Senhor Jesus, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz no capítulo 9 que Saulo, capítulo 9 do livro de Atos, conta a conversão de Paulo, que até então se chamava Saulo.
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa dar coice nos aguilhões. Aguilhões é aquela vara de ferro, uma ponta de ferro, onde é usado para, vamos dizer assim, garruchar os bois para eles andarem. E é muito comum isso no interior, na roça, na fazenda, né, no pasto. Quem já lidou com bois e teve essa experiência sabe o que é um garruchão. É uma vara comprida e na ponta ela tem um ferro. Então, esses são os aguilhões. E recalcitrar significa dar coice. Porque quando o homem ele espeta o boi com aquele garruchão, que se chama garruchão, né? O boi dá um coice, porque dói. Mas Paulo estava dando coice na palavra de Deus. Ele estava perseguindo os cristãos que pregavam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, ao perseguir os cristãos, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, precisamos tomar muito cuidado. Quando nós perseguimos alguém por causa da palavra de Deus, nós estamos perseguindo diretamente ao Senhor Jesus. Então, a partir desta experiência, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele ficou cego durante 3 dias, mas o Senhor Jesus mandou que um homem por nome Ananias fosse orar por Saulo para que ele voltasse a ver, para que a sua visão fosse recuperada. Eu já tenho o livro de Atos gravado, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, você encontra no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu terminei de ler Efésios, onde Paulo, agora convertido, sofreu pelo Evangelho de Jesus Cristo, foi perseguido, foi preso, foi açoitado, mas ele não negou o nome de Jesus. E nas prisões por onde ele passava, ele escrevia cartas, ele enviava cartas. Paulo escreveu aos Gálatas, escreveu aos Efésios, escreveu aos Filipenses, ele estando preso. Então eu quero deixar esta palavra e convidar a você a continuar ouvindo a leitura da palavra de Deus, pois tenho feito esse trabalho com grande esforço e eu desejo completar a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A carta de Efésios, ela tem 6 capítulos e 155 versículos. Eu quero abençoar a você, ministrar sobre a sua vida a bênção de Deus. Amém.